Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Chico Guerra, do PRB, detalhando aqui o seu papel como líder do governo municipal no Legislativo Caxiense. Vereador Chico Guerra, é uma honra tê-lo conosco. A honra, Fábio, é toda minha. Vereador Chico Guerra, eu lembro que nos preparativos para esta legislatura, naquelas edições especiais que rodaram em janeiro, nós ainda trabalhávamos com a ideia de o senhor como provável líder de governo, o que se efetivou como todos esperavam, só que o senhor naquele momento ainda não poderia falar como tal. Agora o senhor vem desempenhando, foi à tribuna para levar estatísticas, dados, tentar fazer um comparativo de contas deste governo do prefeito Daniel Guerra, que recém se iniciou com gestões anteriores. Então, o seu papel como liderança da atual administração vem ganhando volume, já nessa arrancada dos trabalhos legislativos. Como é que tem sido, a seu ver, esse acompanhamento diário de críticas, muitas vezes opiniões, mas ao mesmo tempo o senhor também não refuta sistematicamente, o senhor tem uma forma bastante ponderada de se comportar em relação a essas críticas de outros vereadores? Bom, Fábio, realmente agora, oficialmente, né, já como líder de governo, né, realmente, como coloca aí, temos que ter, nesta postura como líder de governo, temos que ter muita cautela. Cautela no sentido assim, não dá para simplesmente entrar em plenário com postura de atacar, de agredir. Eu acho que a postura sempre tem que ser proativa, construtiva. Nós temos que estar focado sempre no bem maior. Eu diria sempre no que vem a satisfazer a comunidade. Então, como líder de governo, já estão acontecendo alguns debates mais calorosos, daria para dizer direcionado mais verbalmente, né, uma agressão, mas a postura tem que ser sempre coerente no sentido de apaziguar. Essa postura de líder de governo, a mim nomeada, ela tem que ser focada em, sim, defender o governo, porém, não criar atrito dentro da casa, aqui na Câmara, defender o governo quando se falta a verdade, né, em plenário, como houve algum fato, na verdade, né, que não há necessidade de comentar, e a gente de pronto fez a defesa na própria sessão, né? Mas nunca no intuito assim de agredir os colegas, porque da mesma forma os colegas estão aí e nós precisamos de todos eles, né? Quando o senhor fala precisamos de todos eles, houve podemos dizer, uma vitória significativa, pelo menos do ponto de vista de quem apresentou o projeto, que é o próprio Poder Executivo, lá no mês de janeiro, quando teve aquele chamado corte das verbas de representações de cargos do Poder Executivo em uma sessão extraordinária em pleno mês de janeiro. E o plenário aprovou unanimemente a matéria, ainda que tenha gerado grande debate. Ainda é muito prematuro, estamos nas primeiras semanas do ano legislativo, propriamente dito, iniciado nessa largada de fevereiro. O Executivo, evidentemente, não mandou uma enxurrada de projetos para cá, isso tem acontecido de forma gradativa, até porque realmente a fase é muito prematura, então ainda fica no campo do debate. Como é que o senhor tem tirado proveito, muitas vezes, dessas críticas, na medida em que o senhor não rebate com tanta veemência? Daqui a pouco o senhor já está analisando alguma forma de aproveitar críticas, sugestões, ou até aquele exercício de composição de liderança, quando realmente começarem a aportar com maior força volumosos projetos do Executivo aqui na Câmara? Fábio, como é que eu entendo essa posição aí da oposição com coerência, né? Esse debate foi o que aconteceu no primeiro projeto que veio do Executivo para cá.
esse cenário já era, não era que já era conhecido, mas já estava se desenhando. Por quê? Porque todos os nobres colegas vereadores, o intuito deles é a comunidade, é o bem para a comunidade. Não tem outro foco, não tem como ser diferente a isso aí. Então, o primeiro projeto do Executivo foi um projeto muito salutar, reduzindo custos. Então, claro, o debate é salutar, vai ter bastante isso aí. Mas o foco principal, que é a votação, foi como falei antes em outras reportagens, que eu sempre disse que vão debater, mas eu acredito que por unanimidade vão aceitar. E não foi diferente. E acredito que outros mais, que já estão na casa, já passaram pelo protocolo, tanto é que no debate, comentário do artigo 130, que o prefeito estaria ganhando um cheque em branco, né, para fazer qualquer coisa em razão do primeiro projeto que veio para cá. O segundo já foi no intuito de corrigir isso aí. Então, os vereadores solicitaram isso aí, o prefeito, de prontidão, já trabalhou em cima disso aí. Só para quem nos acompanha, quem está nos acompanhando, compreenda do que se trata, o senhor está se referindo ao artigo 130 do Estatuto dos Servidores, que disciplina as gratificações para funcionários que participam de conselhos deliberativos, entre outros órgãos, em que o prefeito, digamos, ficava com a prerrogativa de designar como é que seria a gratificação, e pelo projeto que ainda tramita na Câmara, mas está em vias de chegar em fase final Está em vistas nesse momento. De plenário, se não tiver uma lei específica, essa gratificação não sai. Então, o funcionário é nomeado, mas precisa ter uma lei específica. Ou seja, fica com amparo legal, mas sem a arbitrariedade do prefeito. É nesse sentido, né? Exatamente. Foi essa correção que o prefeito procurou fazer a pedido dos nobres colegas, né? Então, foi aportado essa correção do artigo 130 para corrigir essa liberdade que o Executivo teria em cima dessas funções aí, né? Nós estamos conseguindo abranger algumas pautas legislativas, mas, como o senhor mesmo disse, ainda é um cenário de muito debate e tende a se acalorar ainda mais. Tivemos alguns principais, como, por exemplo, do transporte coletivo, Sim Caxias, que foi um programa de mobilidade implantado na administração anterior do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, e agora há um questionamento sobre o valor da passagem, na medida em que ele teria que ser atualizado, pelo menos pelos conselhos técnicos anteriores ou pela própria concessionária do transporte coletivo, a Visat. Uns chegavam a colocar o valor lá na margem de R$ 4,25, outros em R$ 4,01, e o prefeito Daniel Guerra, amparado na votação do próprio conselho, ali da Secretaria de Trânsito, evidentemente a maior parte dos membros também são do governo, ainda assim, o que ficou definido? O valor segue nos R$ 13,40, congelado no valor do ano passado. Isso continua gerando muitos questionamentos. Na sua opinião, a medida ela mantém o caráter positivo junto à população de ter aquela passagem mais barata, ou corre-se o risco, como aconteceu lá atrás no governo federal, quando até reduziu contas de energia elétrica e mais adiante houve um prejuízo para a população? Fábio, eu não acredito, tá? A tarifa, o prefeito ele acatou o conselho, onde que eles botaram que eles não viam espaço para ela aumentar, e sim permanecer nos 13,40. Agora o que vem no plenário é a discussão em, de repente, alguns fatores que venham a prejudicar a tarifa, tipo gratuidade, passagem livre, essas coisas aí. E as próprias planilhas de custeio da Visat, que são alvos de muita polêmica. As pessoas não concordam que daqui a pouco ela precise tanto. Isso, esse ponto que eu ia chegar. Então, além desses detalhes, sabe, que outros vereadores estão achando que teria que mexer, de repente,
na gratuidade ou outro fator que hoje é contemplado. O senhor acha que deveria mexer nas gratuidades? Eu acredito que não. Eu, na minha opinião, falando como vereador, Chico Guerra, eu acredito que se tem gordura, por mais que falem o contrário, a empresa Visate cresceu muito nesses anos aí. Eu acho que agora é o momento dela entender também a necessidade de toda a comunidade de manter essa tarifa, não pensar em crescimento e sim daqui um pouco em poder se manter daqui um pouco até o final do contrato, se for o caso, e trabalhar com uma tarifa nesse patamar aí. Porque, queira ou não queira, as informações que chegam até a secretaria, os dados técnicos, alguns são passados pela própria Visate. Então, hoje não se tem uma vistoria se aquela informação realmente aconteceu, se aquele fator que predominou no cálculo da tarifa, esteve alguém lá do executivo confirmando, analisando, vistoriando. Não, simplesmente alguns deles foi a própria Visate que passou para essa secretaria e eles, em cima do que receberam de informação, eles montaram o custo. Então, claro que nesse momento de arrancada é muito difícil de se ter um trabalho de busca, de análise, para ver se é verdadeiras as informações. Isso vai acontecer durante o ano. Eu acredito sim que o executivo vai fazer um trabalho forte para melhorar que essas informações que vêm para cálculo na secretaria, elas não venham pela empresa Visate, mas sim a secretaria busque dentro da empresa as informações para formar um novo preço da tarifa. E isso me refiro para o ano que vem. Mas nesse caso agora que já tinha prazo de definição, que era para já formular a tarifa, não tinha tempo hábil de se buscar informação mais apurada de todos os números que a Visate passaram para a Secretaria de Trânsito, se realmente eram verdadeiros ou não. Então, nessa posição, fica meio que dúbio a questão de se tem espaço, de repente, para baixar, né, ou se tem para manter a 13,40 tarifa. Eu acredito, na minha posição, que sim, que dá para trabalhar em 13,40, mesmo a Visate mostrando aí, como outros vereadores estão comentando, que deu prejuízo no balanço, que 2017 vai ser um prejuízo maior ainda. E aquela história, contabilidade é muito relativo, né? A gente não comenta nada, mas como eu sou contador, né? Sempre a piada dos contadores é quando questionam o número da contabilidade, vai o patrão lá e o contador sempre diz, tu quer que dê quanto, né? 2, 3 ou 5. Então, não estou levantando nada dizendo que tem algum erro no balanço da Visate. Mas também não dá para levar o pé da letra sem ter uma auditoria, sem ter uma análise bem apurada das informações, né? Vereador, eu não quis interromper o seu raciocínio, mas nós estamos nos encaminhando bem para a reta final do programa mesmo. Daqui a pouco começa a aparecer no vídeo o seu contato, aí incluindo telefone, e-mails para as pessoas fazerem críticas, sugestões, elogios, enfim, se aproximarem ainda mais do senhor e esclarecerem os próprios pontos que procuramos aqui de uma forma ou outra abordar. Fica o convite para que o senhor retorne ao programa. Eu peço que o senhor se despeça também. Bom, Fábio, muito obrigado pelo convite, mas a porta do gabinete do vereador Chico Guerra está sempre aberta. Para crítica, para opiniões, para projetos, a gente recebe bastante pessoas e elas trazem muitas ideias, né? E até muitas vezes não somente a comunidade, mas sim até servidores trazem informações para nós que são precisas e são bem relevantes, né? Então a porta está sempre aberta para quem quiser lá visitar, opinar, reclamar. Estamos sempre aí. Mais uma vez, muito obrigado então, vereador. Da mesma forma, Fábio, muito obrigado.
Acabamos de conversar então com o vereador Chico Guerra, do PRB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.